Meu cordial abraço. Hoje vamos falar sobre o discurso de Jair Bolsonaro na ONU. Antes quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal para que assim eu possa continuar com o meu trabalho. Peço também que vão lá no sininho, dão um toquinho para que vocês possam estar sempre sendo notificados das minhas postagens. O canal é cognitivo, o canal eu convido vocês cada um a pensar. Não convido a pensar da forma que eu penso, mas eu convido você a articular, a debater, a ser um crítico do canal. Isso aqui é importante. Pois é, vamos ao discurso de Jair Bolsonaro. Primeiro, eu apontei cada item aqui que eu achei que fosse importante aqui para o canal, para que a gente pudesse debater, E o item, alguns itens estão no meio, no fim e tal, mas com certeza vão ser itens aproveitáveis. Cuba, Venezuela, Lula. Brasil à beira do socialismo, diz Bolsonaro. Brasil esteve à beira do socialismo. Agora eu pergunto, que socialismo? Até o PT, alguns dissidentes que queriam implantar realmente o socialismo no país, saíram igual o pessoal que foram para o PSOL, PSTU, então esses aí eram. Mas o governo de Lula foi um governo que teve Henrique Meirelles no Banco Central. Quem é Henrique Meirelles? Um neoliberalista aí de mão cheia. Então, se a gente perguntar, então o que foi o governo Lula? O governo Lula, ele fez a maior redistribuição de renda dos presidentes que estiveram no poder na República do Brasil. Tão somente. Ele olhou um pouco para a classe pobre, olhou um pouco para o social. Mas o neoliberalismo, ele não diminuiu, Agora, não diminuiu com o impacto de Lula presidente. Então o Brasil, o Bolsonaro fala que o Brasil já está sendo reconstruído. Como que o Brasil está sendo reconstruído com o desemprego em alta no país? Como que o Brasil está sendo evoluído se a saúde ainda é precária? Não tem como, o Brasil não evolui nada. Sobre a economia, o Guedes lá, o ministro, não tem ainda um projeto de desenvolvimento para o país. Então o país não anda a mil maravilhas, como disse o Bolsonaro hoje na ONU. Bolsonaro, ele entre verdades e mentira. Aqui eu vou apontar uma mentira, porque eu sou historiador, eu conheço de história, conheço da história do Brasil e principalmente da ditadura implantada em 1964 no país. Ele diz que foi uma guerra desigual, meu amigo? Se foi uma guerra para ele, uma guerra desigual, porque enquanto os militares estavam com os canhões, o outro lado estava com a enxada, o outro lado estava com a caneta, estavam os intelectuais, estavam os agricultores familiares, essas pessoas que tentavam combater o regime implantado, o regime assassino implantado no país. Um regime, não é possível que possa defender um regime que deixou tantos órfãos,
tirou tanta... separaram pessoas, né, familiares, pais, filhos, né, da sua própria família. Então foi um regime assassino no país. Nós não podemos aceitar, né? Por isso que eu volto a frisar: ONU versus Bolsonaro, Bolsonaro versus ONU. Ele fala também do regime da Venezuela e de Cuba, né? Ele fala de Fidel Castro, ele fala que vai ser, que a Venezuela, o Brasil não pode virar uma Venezuela, que a América Latina não pode virar uma Venezuela, que a América não pode virar. Ele estava afrontando pessoas que estavam ali que foram convidadas, né? Como de Cuba, Venezuela, ali na ONU naquele momento, eles estavam afrontando essas pessoas, né? Ao invés de falar, né, de país, falar do Brasil, do que é positivo e do que é possível. Ele insiste com aquele negócio do Fórum de São Paulo. Insiste. Ideologicamente, diz que Fidel, Chávez e Lula queria implantar o socialismo na América Latina e diz que até hoje isso é uma ameaça fortíssima, né? Como é uma ameaça? Fidel está morto, Chávez está morto e Lula está preso. Preso político, né? Aí, pelo o juiz lá. Então, é uma troca. Esse Fórum de São Paulo, que Bolsonaro fala que é o fórum da implantação do socialismo, do comunismo, foi um fórum esquematizado para trocar experiência, né? Para que os chefes de estados, os movimentos, pudessem trocar experiência, não chegar a tanto. E com isso ele afrontou, né, os países socialistas, inclusive a China. Eu digo a China porque a China é uma grande parceira comercial do país, né? Já pensaram se a China fechar as portas para o Brasil? Que problemão o Jair estava arrumando com a economia do país? Ele atacou até a própria ONU no seu discurso, com relação aos direitos humanos, né? Ele falando sobre a questão, né, das ONGs, por exemplo, que as ONGs elas são financiadas e assistidas pela ONU. Ele que mete o cacete nessas ONGs, né? Essas ONGs que cuidam aí da questão ambiental no país, principalmente da Amazônia, né? Lembrou o caso César Battisti, né? Diz que nenhum político de esquerda que queira refúgio no Brasil, ele não aceita mais, isso acabou e tal, e tal, e tal. Toca no assunto do juiz Sérgio Moro, né? Dizendo que o Sérgio Moro é o símbolo da justiça brasileira, sendo que Sérgio Moro está sendo questionado em vários assuntos, inclusive o Intercept, né, que divulga, né, o conluio que ele fez quando dirigia a Lava Jato. O Sérgio Moro, para um bom entender, ele batia o escanteio e corria para cabecear, né? Ele queria fazer tudo na Lava Jato. E a Lava Jato está aí sob suspeição, inclusive o STF deve julgar vários processos aí que deve colocar o juiz Sérgio Moro, quando era juiz, sob suspeição, né? Então o Bolsonaro, por fim, ele menciona aqui também, por fim não, né, tem mais coisas, que ele menciona aqui sobre as religiões. Fala sobre os católicos de extrema direita, né? Os evangélicos, né?
Eu considero os católicos de extrema direita no país e os evangélicos como os senhores escravos, né, que iam lá, doavam o dízimo, sentavam nas primeiras fileiras da igreja, né, e ficava ali com aquele, achando que eram as pessoas mais idôneas deste país. Eu considero dessa forma. O neofascista, né? Esses são os verdadeiros neofascistas desse país. E essas ideologias, dizer que o Bolsonaro fala que... vamos ver aqui. Ele fala que as esquerdas vieram para os países para abominar, para tirar Deus, né? Olha para você ver que absurdo. Tantos progressistas. Um progressista como eu, que tenho muita fé, né, em Deus, e acho que Deus é a razão de tudo, né? Mas os neofascistas, eles insistem em colocar hipocritamente, né, com hipocrisia, essa questão. Sendo que Deus só é o Deus deles. Que as outras pessoas... Lula, por exemplo, é um cara extremamente católico. É um cara extremamente... onde tem aí padres, bispos, que andam de mão dadas com ele. Né? Não tem isso não. Por isso está aí. Né? Fazemos comentários, os comentários aqui esticam muito, e eu, resumindo, eu considero que Bolsonaro foi um desastre. O discurso de Bolsonaro foi um desastre. E é necessário que a ONU comece a fiscalizar, que a ONU rebata as falácias hoje de Bolsonaro, abrindo aí com o seu discurso a reunião da ONU. É isso aí. A gente volta com mais informação e notícia aqui do canal Sandro Braga, jornalista, Gazeta Brasil.